Estamos em mais um episódio do Irmãos de Bereia aqui, do canal de Bereia para o Mundo. Ao fundo você já vê aí o nosso amigo aí, pastor Magnão, né? Tem o seu canal. E ele sempre traz alguns vídeos bem interessantes. Aliás, esse vídeo eu peguei lá do grupo Polêmicas Bíblicas, né? De Araquari. E eu quero comentar sobre ele. Vamos soltar o vídeo primeiro? Opa. Tá preparado aí, Luiz? Esse vídeo, eu vou antecipar aí, ele fala sobre uma visão profética, né? Uma mulher, a pastora Ezinete. Então vamos soltar o vídeo aí, beleza? Você sabia que o inferno, ele não faz nenhuma ação sem Presta atenção. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 2 dias. Meu Deus, Pai, meu Deus. Eu tenho pedido muito ao Senhor. Mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim: você está vendo? Olha Isso isso. aí que você está vendo, essa dimensão. O inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército Meu das Deus. trevas, que virá com grande fúria para arrasar. Olha isso, presta atenção. Clame. E ele disse: porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza. Vai vendo, 27 estados. se liga no que vai acontecer no final. E eu preciso. Ela precisa comunicar à nação isso. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônica 7, 14, 15. 2 Crônica 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Espiritual, irmão. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, alguns anos atrás, no arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, o que dava ordem ali na ponta daquela mesa dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, Eles têm ação. pressa, irmãos. Parte, olha só, parte
já está dominada, mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, mas é pequena parte. Meu Deus, muitos Pai. já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar Presta os joelhos. atenção nisso. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, que é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Repeti e disse, mas é pouco, já passou. Capeta é astuto. São poucos. Temos que acabar com esse pouco. Não vai conseguir. Vai a casa, atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó, atormenta o cachorro, atormenta as crianças, tira a paz, mexe na empresa, faça confusão no trânsito. Mas ele urrava, é rápido. Impeça essa turma, essa pequena turma, de continuar de joelhos. Meu Deus. Impeça. Estratégia, ele gritava, estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas, visita o leito, põe confusão entre o casal, porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto, o tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada descendo assim, naquele ambiente, uma escada. Desceu correndo vários demônios correndo. E eles voltam assim, os braços assim, flechas com lanças. Vai vir ataque, irmão. Muitas lanças. Já está vindo. Muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser ela: pegue as lanças, saiam. Lance as lanças contra eles. Perturbam. Você começa a entender aí o que está acontecendo? Mexe nas emoções. E ele gritava e batia. Eles não podem. Meu Deus, dobrar aleluia. os joelhos. Mas nós vamos dobrar. Mas curioso, eles podem até orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu e eles saíam correndo. E ele dizia: tem pressa. Rodeia a terra. Impeçam eles. Eu volto desse momento sem fôlego. Meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia. Oh, meu Deus. O Senhor está mostrando. Aí ele diz: são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo:
Oh, meu e não Deus. dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse, eu vou Olha mandar uma agora. mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã, pastora, faz mais ou menos 2 horas que eu estou orando. E Deus mandou eu mandar essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse, fala com fulana, peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Meu Espírito Deus, do cara. Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro, fala das coisas, fala da emoção, fala das igrejas, fala dos joelhos. E ela gritava, pastora, eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo. Que Meu você tem Deus. acesso aos líderes. Diga a eles, ponha o Vamos povo ajoelhar, irmão, de vamos nos prostrar. joelhos. Ponha o povo Aleluia. de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Vocês são os primeiros que eu estou tendo Aleluia. a oportunidade de compartilhar. De dizer para vocês, nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos ou levantar as mãos. Nós precisamos jejuar, porque essa caça de demônio da nação, diz a palavra, só sai Meu com Deus. jejum e oração. É verdade. Humilhar, orar, clamar, se quebrantar. Oração, oração. Estamos de volta. É uma visão bem interessante, né? Me chama a atenção. Não sei se tu quer que eu dê minha opinião primeiro. Sim, por favor. À disposição. Eu vejo que tu está preparado aí. Eu olho o aspecto, na verdade, tudo que a gente tem que passar pelo crivo da palavra, né? Eu aprendi isso. Que toda profecia, que tudo aquilo que vem a nós como revelação, como visão, né? Tem que ser passado pelo crivo da palavra. Né? Verdade. Eu entendo a visão dela. Eu queria focar em alguns detalhes que eu achei muito interessantes, que é o foco na necessidade da igreja estar sempre em oração. E orar pela nação, orar pela família, orar pela igreja, orar sem cessar, né? Eu vejo que, claro que ali ela teve visões, né, dos demônios falando sobre, né? E ali eu acho que até os demônios mencionaram que o grupo de oração ele está pequeno. E eu queria falar sobre a minha experiência própria. Eu vi na congregação que eu participava durante muitos anos a ação do diabo através de pessoas, né, no qual ele tinha poder de usar, né, a ter uma ação direta de enfraquecimento, de destruição desse grupo, no caso ali é o círculo de oração, né, um grupo que tinha por prerrogativa ser um grupo que se reunia para orar pela obra, pela igreja. Também queria compartilhar um momento da nosso trabalho de liderança na igreja. Teve um momento que Deus moveu fortemente meu coração e esse toque veio de uma maneira forte para mim, porque o Senhor me fazia sentir a ação das trevas, como o diabo estava conseguindo espaço no meio do corpo da igreja. Deixa eu só tomar um pouquinho do tempo para relatar.
naquela época, nós iniciamos um movimento de oração. Iniciamos na minha casa mesmo. E, para ter uma ideia, o grupo estava se dissolvendo, casais se separando, os jovens, adolescentes, crianças. E o Senhor nos moveu a orar, a interceder. E eu pude ver o agir de Deus em resposta ao clamor, em resposta à oração. E, infelizmente, na minha visão, hoje, perdeu-se o hábito da oração nas igrejas. Até um dos vídeos atrás aí, ou para frente, não sei, tem um vídeo falando sobre oração do pensamento, né? Tem um penetra aí no nosso quadro, falando sobre isso. E eu não consigo pensar nesse absurdo, né? Nesse absurdo, onde que os crentes hoje já não têm um ânimo para orar. Vem um cidadão, né? Diz que não precisa dobrar os seus joelhos, que o pensar já é o suficiente. Então, esses absurdos, né? Agora, o que essa irmã traz, eu tomo como um alerta, não vou levar ao pé da letra todos os detalhes da visão. Obviamente que, às vezes, Deus se revela, né? De uma forma, para alguns, e diferente, né? E diante da visão de outros pode parecer meio estranho. Mas eu quero ouvir o que tu tens para dizer sobre esse assunto, Luiz. Olha, não tenho quase mais nada para dizer, porque você, a tua exposição para mim é o suficiente. Eu vejo que eu vi a testemunha da irmã mais de uma vez, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre coloco como uma visão onde que a pessoa vai trazendo também uma referência bíblica. Entende? E eu vejo assim que a visão dela focou mais na ação dos espíritos atuando contra o povo de Deus, né? Do que o povo de Deus atuando, bem dizer, contra os espíritos. Entende? Porque há uma sucesso assim para mim. Eu peguei, quando senti começamos a orar, e o Senhor fez grandes obras, né? Eu senti um peso, né? Então eu vejo assim que é necessário dar um testemunho às vezes, mas eu acho que, não vou falar do testemunho dela, mas deve sempre ser focado de que nós somos vitoriosos em Cristo, temos certeza de que Satanás não pode destruir a igreja, porque as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja. Sempre vai ter, como o Senhor disse para Elias, eu tenho ainda 7.000, são fiel a mim, que tu estás pensando, Elias, que é pouco. Tenho 7.000, quer dizer, a igreja do Senhor está atuando, a igreja do Senhor está agindo. Ah, mas eu vou na igreja e não vejo ninguém orando. Mas tem pessoas que estão orando. O problema é que quando eu era cliente mais novo, assim, da tua idade, mais novo do que a tua idade, né? Tinha o que, uns 34 anos, 35. Eu chegava na igreja, nós chegávamos e dobrava o nosso joelho para orar. Entende? Se tu olhasse para um lado e para o outro daquela imensa igreja, tu via um ou dois sentados, com a Bíblia aberta, talvez para um problema de saúde, né? Estava com vergonha de não dobrar os joelhos, né? Estava com a Bíblia aberta e a igreja ali orando, né? Então há uma falta realmente, como ela disse, o povo de Deus não está buscando, o inimigo está, mas mesmo assim nós temos pessoas que estão clamando, estão orando, estão buscando ao Senhor, e a igreja está ali.
E essa igreja que o Senhor está contemplando dos altos céus, né? São milhares, milhares e milhares que um dia vão ser arrebatados. Amém? Fico feliz até pela tua contribuição. Convenhamos que esse número diminuiu, então. Temos aí né, como você mencionou, e eu vivenciei uma parte dessa época, né, onde se chegava na igreja e se ouvia os crentes orando. Mas hoje na verdade é o inverso, né? É 1, 2 orando e o restante sentado, conversando e batendo papo. E, na verdade, até a igreja reflete os seus pastores, né? Como tu disse, há pastores que não oram mais. Não. E acham que isso é normal. Então, há tempo, no meu ver, Luiz, quero reforçar o alerta que ela fez. Não estou dando detalhes da visão, porque da mesma forma que eu vejo que Deus se revelou a mim a fazer eu sentir a ação do inimigo, né? Estava destruindo a igreja e me convocou, me moveu a orar. Eu vejo que Deus diretamente está usando essa mulher a mover a igreja no qual ela está envolvida, né? A orar. E temos que orar, independente da mensagem dela, da nossa mensagem aqui, a mensagem bíblica para você de orar sem cessar. Verdade, Luiz? Verdade. Então, recomendamos que você nos acompanhe, curta, compartilhe. Se quiser nos escrever, nos escreva. E fique ligado aí para mais e mais assuntos como esse. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço.